Pessoal do Papo de Craque, TMC primeiro tempo, o Corinthians está quase pronto para a partida de domingo, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Todos os ingressos foram vendidos para o jogo, não há mais um ingresso à venda. Se você vir algum ingresso em qualquer lugar que não seja o site oficial do Corinthians, não compre, que é ingresso falso. Repito, não há mais ingressos à venda para o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, domingo, 6 da tarde, na Neoquímica Arena. E o técnico Dorival Júnior aguarda os exames que serão realizados hoje no pubis de Yuri Alberto para saber a escalação do time do Corinthians que enfrenta o Cruzeiro no domingo na Neoquímica Arena. O restante do time deve ser o mesmo. Ranielli provavelmente fica fora da equipe, não deve ter condições de jogo. E o timão deve ter Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Martínez, Maicon, André Carrijo e Breno Bidon, Memphis Depay. E aí a dúvida, ou Yuri Alberto, e se ele não jogar, quem joga, hein? Guinegão ou Vitinho? É uma boa dúvida, vou transferir essa pergunta do Marco Belo para os nossos comentaristas, só lembrando, em 18 horas domingo tem Corinthians e Cruzeiro à volta, às 8h30 tem também aqui na TMC, né, a segunda partida entre Fluminense e Vasco, dessa vez o mando do Fluminense, embora os dois jogos aconteçam no Maracanã. Você não perde nada das semifinais da Copa do Brasil, não perde nada do torneio intercontinental com o Flamengo amanhã às 2 da tarde. A TMC é a única emissora de rádio a embarcar nessa com o Mengão, né, podendo ser o campeão mundial. Afinal de contas é campeão mundial, não é que esse papo de mudou o nome, é campeão mundial sim, é o mundial do final do ano, que o Flamengo pode chegar à final se vencer amanhã o Pirâmides. Guinegão ou Vitinho, caso o Yuri Alberto não possa atuar, Ivan Guinegão ou Vitinho? Que você tava distraído? Eu sigo lendo aqui a matéria do UOL. Você tá estarrecido com o que tá acontecendo no São Paulo, né? É uma bagunça. Você quer tomar uma água? Você quer tomar um ar? Sabendo. Não sei, você não tá bem, né? Você não tá sabendo, então eu vou ler só a manchete porque o Kaique vai trazer mais informações. Bem, cara. Você tá triste. Vamos lá, mas o assunto é Corinthians. Você é tão racha legal, feliz. E canetas emagrecedoras. Meu Os bastidores da crise do DM no São Paulo. Meu Deus do céu. Muito bem, é o seguinte, entre Vitinho e Guinegão, eu entraria com o Vitinho mais experiente. Mas por quê? O Yuri Alberto tá talvez não jogue. Talvez não jogue. jogue. O Garro fique no banco. Eu não abriria a mão do Garro aqui na Neoquímica Arena. Eu também não abriria a mão do Garro. Eu acho que o Garro precisa jogar essa partida aqui na Neoquímica Arena. Ainda mais se o Yuri não joga, né? Era bom ter sempre dois deles, né? Exato. Dois do trio. Eu acredito que a escalação deu super certo. O Dorival foi muito bem na escalação de Belo Horizonte. O Breno Bidon tá numa fase muito boa, ele precisa continuar jogando, mas aqui na Neoquímica Arena é outro jogo. O Corinthians, ele precisa também se impor como mandante. Mas tá ganhando por 1-0, não importa. Mas tá ganhando por 1-0, Galvão. Não importa. Não importa. O Corinthians precisa se impor como mandante e um jogador como o Rodrigo Garro coloca o time do Corinthians pra frente. Então, o Garro precisa jogar esse jogo. Esse jogo aqui da Neoquímica Arena, ele precisa jogar. Embora o Cruzeiro esteja em desvantagem, ele também se comporta muito bem, ele se sente confortável reagindo. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu vou transferir pra todo mundo aqui. Na minha visão, o Cruzeiro jogou muito abaixo do que ele jogou. Mas por quê? Porque o Corinthians amarrou o Cruzeiro ou porque foi uma noite infeliz? Não. Salto alto. Eu acho que as duas coisas. Salto alto. Eu acho que as duas coisas. O Corinthians amarrou muito bem o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, mas cara, tecnicamente individualmente o Cruzeiro eles estavam mal. muito mal. Sim, mas o Corinthians fez um grande cada cruzamento jogo. os caras mandavam do outro lado. O Corinthians fez um grande jogo defensivo e pode repetir esse grande jogo aqui. Mas acontece que se o Corinthians ele pressiona o Cruzeiro, ele chama o Cruzeiro, ele não chama o Cruzeiro pro campo dele. Exatamente. Né? E aí, poxa, de repente o Corinthians sai na frente, é outro jogo.
Ô, Rick, pra você então, teve salto alto do Cruzeiro? Teve, porque fez 3-0 com uma baita de uma facilidade no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e a torcida ficou entusiasmada, contaminou os jogadores todos, e os caras entraram em campo achando que ia fazer gol na hora que bem quisesse. E não foi assim, o Corinthians fez uma bela partida, coisa que não vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro. Não acho que foi a mobilização do Dorival Júnior, acho que os caram mesmo se reuniram lá, falando, agora vamos jogar? Agora vale alguma coisa? Então vamos descer pro play e vamos fazer o que a gente fez contra o Palmeiras, contra o Flamengo no primeiro jogo aqui, no primeiro tempo aqui, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, porque a campanha do Corinthians na Copa do Brasil é sensacional. 7 jogos, 7 vitórias, ganhou as 2 do Novo Horizontino, não toma gol. 2 do Palmeiras, venceu as 2 do Atlético e fez a primeira perna diante do Cruzeiro. Entendeu? Então o Corinthians é outra equipe, o pensamento é outro, e eu viria com o Vitinho, Você né? tá até empolgado por isso, a gente Eu tô percebe empolgado, a mas eu tô felicidade. assustado. Cadê a faixinha? Bota a faixinha, Ricardo Melo. Eu tô assustado. Só não vai fazer gol de Eu mão. tô assustado com a arbitragem, o Galvão não tava aqui, quem vai apitar é o técnico que afanou, roubou o Corinthians lá no seu país. Ele não é técnico, O árbitro, Rodrigo Pereira José, de Lima. Foi eleito o melhor árbitro olha que barbaridade, do Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o Melo, tá? Meteu Eu uma concordo mão com o naquele Melo. Internacional, achou um pênalti inexistente. Esse juiz foi o juiz que, se você tiver um ranking, você vai colocá-lo como o juiz que mais prejudicou o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Chupa essa manga. O lance mais escandaloso contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro foi no jogo Internacional e Corinthians no Beira-Rio, o pênalti marcado a favor do Inter no último instante do jogo. Esse lance aí, que nós estamos agora com a imagem no YouTube, foi o lance mais vergonhoso. Ele marcou pênalti. Foi o lance mais vergonhoso contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, a diretoria do Corinthians foi frouxa. A diretoria do Corinthians foi frouxa de permitir que esse árbitro agora fosse escalado para apitar a semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. Uma coisa O pra presidente vocês? não tá nem aí, Galvão, ele quer ficar lá. Vai Corinthians, Vocês assistiram? vai Corinthians. Vocês assistiram o jogo quarta-feira com atenção? Sim. 22 caras chato em campo também. O jogo chato, era mas toda o- hora os desvia caras se no jogando, foco. era toda Não hora desvia os o caras foco. querendo Lele, induzir isso o árbitro. não vai mudar, Mas isso precisa ser não vai falado, mudar. Galvão. Palmeiras Pode não e mudar. Corinthians foi a mesma Pode coisa. mudar, mas é um absurdo também. Você sugere o quê? postura dos caras. Que você sugere? O Bidon tava toda hora arrumando confusão, caindo, simulando, caía fora do campo, voltava. Que você sugere? Os caras do Cruzeiro também, uma vergonha. Sugiro que a gente nasça de novo. Não, mas uma coisa não tem nada a ver Dá pra com a fazer outra. isso? Nasce de novo? O ser humano com uma forma de O comportamento do jogador Pelo amor de Deus, Galvão. é Pelo ruim. amor de Deus. É ruim. O comportamento do jogador brasileiro é ruim. Chato. Mas isso não tem nada a ver. Malas. Isso não tem nada a ver com o fato da diretoria do Corinthians É desvio de foco do ter Lelê. sido Não, frouxa. não é desvio de foco, não. Permitir É que porque esse se eu não árbitro- falo, vocês não falam. Vocês adoram bater em juiz o tempo com o todo. Palmeiras, como é o Ramon Abate-Abel com o São Paulo agora. Não pode apitar, cara. Não O cara- pode apitar mais. O cara... Voaden já se aposentou, faz agora tem Não, outro é o que já. eu tô falando, mas Agora é o Wilton Pereira Sampaio. O Palmeiras permitia Wilton o Pereira Voaden? Sampaio. Que vai apitar o jogo Claro da que volta não. Fluminense e Vasco. É tá? horrível. É ele. Péssimo. Ó, Não, superchat. gente, mas esse aí não podia apitar o jogo do Corinthians. Deixa o Galvão falar. Ele cometeu claro, o maior que erro do interessa, campeonato contra o Corinthians, cara. E ele vai apitar a semifinal da Copa do Brasil, o jogo do Corinthians? Erro grave.